paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que esteja tudo bem consigo. Também estou bem pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para trazer uma mensagem de alerta, para alertar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até, meu querido irmão, segundo Apocalipse capítulo 5, do seu versículo 8 a 10, Apocalipse capítulo 1 do seu versículo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 20 do seu versículo 28 a 29, Colossenses capítulo 1 do seu versículo 18, apresenta a igreja sendo o conjunto das pessoas que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Porque como todos nós conhecemos que quando Jesus Cristo vier, ele não virá busca dos paredes, ele não virá busca das chapas, mas ele virá busca das pessoas que esperam por ele, meu querido irmão, conforme Hebreus capítulo 9, do seu versículo, meu querido irmão, minha querida irmã, 28. Mas eu aqui com você, meu irmão, eu quero abordar com você sobre uma prática que hoje tem sido comum. Qual é essa prática? É a prática de ungir água. É a prática, meu querido irmão, de ungir água, ungir óleo. Que esta prática tem sido comum hoje no meio dos cristãos e muitas vezes nós temos praticado. Alguns eu praticava, mas já não pratico. Muitos têm praticado, têm corrido por detrás dessas práticas, talvez por falta de conhecimento, talvez, meu querido irmão, não procuraram ainda entender, perceber, meu querido irmão, o porquê que devem fazer. Porque, meu irmão, são coisas que nós temos visto hoje nas nossas igrejas. E dali eu lhe peço, meu querido irmão, que fique até ao fim desta mensagem, porque nós vamos falar coisas que são importantes para a sua fé, para a nossa caminhada com o Senhor Jesus e no sentido também de aumentar o nosso conhecimento. Daqui a pouco, meu querido irmão, eu vou passar um vídeo que eu assisti, meu irmão, de um profeta que está em Moçambique, que fiquei tão triste, meu irmão, que me levou a gravar este vídeo no sentido de alertar os filhos de Deus. Um vídeo de 2 minutos, daqui a 2 minutos eu volto, meu querido irmão, falar novamente, eu volto a falar sobre este assunto. Então fique, acompanhe. Ramapado para revelar na tua vida. Uma grande glória que Deus está para revelar nas tuas vidas. Venha. Há pessoas que a unção agora está a começar a entrar neles. A riqueza está a começar a entrar neles. Os carros estão a começar a entrar. Novas sucursais da empresa estão a entrar. Negócios, viagens estão a entrar. Por favor, este lado, venham levar. Please, in this side. Come to take you what's in the name of Jesus. Você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Oh, my God. Não tem noção do que Deus fez na tua vida. I know my God. Ribragadão chegadia. Jesus. Evangelista, leva. Listen to me. Levanta este teu milagre para cima. Levanta este teu ouro. Este teu diamante. Este teu casamento. Levanta esta tua empresa. Este teu sucesso. Começa a agitar. Começa a agitar. Está a ser ativado. Está a ser ativado.
Esse é teu filho. Há bastante tempo você queria conceber. Você em nome de Jesus. Essa melhoria está descendo você em nome de Jesus. Bom, para já, meu querido irmão, essa prática de ungir água, de água ungida, não é doutrinal. Quando falo não é doutrinal, me refiro com os ensinamentos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se hoje nós somos cristãos, é por causa da morte de Jesus Cristo. Se hoje nós cremos em Jesus, é porque houve alguém que veio, morreu na cruz e ressuscitou e nós cremos. Razão pela qual a igreja tem 3 painéis. Quais são esses painéis? Nosso painel, nós, a igreja, de referência, o que Jesus Cristo ensinou? Os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos seus apóstolos, qual foi a crença da primeira igreja? Nós temos que analisar em toda a prática o que Jesus Cristo ensinou, qual, meu querido irmão, qual foram os ensinamentos dos seus apóstolos e qual foi, meu querido irmão, a crença da primeira igreja. Porque nós não somos as primeiras pessoas que creem em Jesus Cristo, já houve pessoas que creem em Jesus. Será que as primeiras pessoas que creem em Jesus Cristo, eles estavam ungindo água também e vendendo água como nós fizemos? Eles estavam ungindo óleo e vendendo óleo como nós fizemos? Eles estavam ungindo coisas, meu irmão, e vendendo como nós fizemos? Será que aqueles também, meu irmão, faziam essa prática? É dali que nós temos que analisar. A razão pela qual a palavra disse em 1 Coríntios, capítulo 4, 6, nós não podemos ir além do que está escrito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, começa do versículo 8 até chegar ao versículo 13, o Paulo dizendo: eu coloquei um alicerce e todos aqueles que vão construir nesse alicerce têm que seguir de jeito que nós construímos. Bom, quem começou com a prática de ungir, porque ungir significa derramar óleo ou derramar azeite sobre alguma coisa. Quem começou com essa prática é o Jacó. Se você ler Gênesis capítulo 28, no seu versículo 1, até 18, Gênesis capítulo 35, no seu versículo 14, você verá que o Jacó, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, como nós conhecemos a história, né? Ele estava deitado num lado, num lugar que se chamava Luz, e depois dali, meu irmão, ele veio uma escada, como nos fala a palavra, ele veio uma escada, e onde o Jacó estava colocando a sua cabeça, o Jacó, meu querido irmão, chega de derramar azeite e vinho sobre aquela pedra. Também tem uma explicação sobre isso, porque a viagem de Jacó nos revela a obra da redenção em Cristo Jesus. Uma vez chegará um momento que nós falaremos só sobre a viagem de Jacó. E em Gênesis capítulo 35, quando Jacó, meu querido irmão, regressa, o Deus lhe manda regressar no lugar onde ele havia se encontrado com ele, e também Jacó vai derramar óleo. É ele que começou, é lá que começou, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom, em toda a Bíblia, quem lê a Bíblia, nós temos 2 tipos de azeite. Nós temos 2 tipos de azeite. Existe azeite sagrado, existe azeite de oliva não sagrado, existe azeite de oliva sagrado. Existe azeite de oliva não sagrado, existe azeite de oliva sagrado. Não vou entrar muito em fundo, já falei de um tema, meu querido irmão, sobre os objetos ungidos. Mas eu só trouxe porque não gostei do vídeo que eu vi, meu irmão. Chorei, fiquei triste, meu irmão, quando vendo pessoas e pensando que aquela manifestação também vem do Espírito Santo, chegarei a falar. Meu querido irmão, existem 2 tipos de azeite. Azeite de oliva não sagrado e azeite de oliva sagrado. Azeite de oliva não sagrado era um azeite normal. É um azeite normal que você vai comprando na loja, que você vai comprar no supermercado. É normal, ele não é sagrado. E esse azeite era usado primeiro para apresentar a oferta a Deus. Por exemplo, se vocês lerem Levíticos capítulo 2, do seu versículo 17, do seu versículo 1 a 7, Levíticos 2, 1 a 7, você verá que quando as pessoas traziam ofertas de cereais, o Senhor havia ordenado que essas pessoas fizessem bolho ou pães. E tem que passar azeite normal
por cima deste bolo. E este azeite também era usado normal, azeite de oliva normal, não é sagrado, não é consagrado como nós chamamos hoje, azeite sagrado, azeite ungido, não é ainda azeite ungido é outra coisa, chegarei a falar. E esse azeite também era usado para acender o candelabro, porque dentro da tenda sagrada do tabernáculo havia candelabro que o Senhor havia ordenado a Moisés para construir, para fazer. Êxodo capítulo 25, do seu versículo 31 a 39, Êxodo capítulo 26, do seu versículo 35, também Êxodo capítulo 37, do seu versículo 17 a 37. Lá, meu irmão, existia candelabro. E em Levíticos capítulo 24, do seu versículo 1 a 4, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ordena a Moisés para que o povo trouxesse azeite no sentido de acender o candelabro. E este azeite de oliva não sagrado, também, meu querido irmão, era aplicado aos doentes. Não era azeite sagrado, era azeite normal. Estou falando assim bem rápido para que o vídeo não seja muito longo, porque há muita coisa para falar relativamente a isso. Esse azeite também, meu querido irmão, minha querida irmã, era aplicado aos doentes, razão pela qual em Levíticos capítulo 14, do seu versículo 1 a 12, na lei da purificação dos leprosos havia azeite, que tem que trazer azeite normal. E também, meu querido irmão, em Lucas capítulo 10, do seu versículo 34, quando o samaritano, na parábola do samaritano, embora explica muita coisa, na parábola do samaritano, quando, meu querido irmão, minha querida irmã, o samaritano encontra o homem que estava deitado, o samaritano aplicou vinho e azeite. Não era azeite sagrado, é azeite normal. E também esse azeite normal era usado nas casas de banho das mulheres. Esther capítulo 2, do seu versículo 12. Agora vou entrar no azeite sagrado. Azeite sagrado ou azeite ungido é um azeite diferente. É um azeite diferente. Este azeite entrava algumas aromas que o Senhor havia ordenado ao Moisés para que aquele azeite tornasse a ser azeite ungido. Não era azeite que você compra no mercado, não é água que você compra e você vai ungir aquela água. Essa prática é anticristã, é antidoutrinal, meu querido irmão. Esta prática de ungir objeto, ungir água, é antidoutrinal, meu querido irmão. Não faz parte da mensagem de Jesus Cristo. Não faz parte da mensagem de Cristo, razão pela qual nós temos que falar para, meu querido irmão, fazer acordar a igreja, fazer acordar o povo de Deus, os filhos de Deus que estão sendo seduzidos, meu querido irmão, pelo meu querido irmão, esses ensinamentos que não fazem parte das escrituras sagradas. Azeite ungido é outra coisa. Vamos aqui ler com vocês, aqui mesmo vou ler. Êxodo capítulo 30, do seu versículo 22 a 33. Nós vamos ver qual é a ordem que o Senhor deu ao Moisés para fazer azeite ungido. Se nós temos, meu irmão, aplicado essa lei, se nós temos aplicado essa regra para que, meu irmão, nós hoje vendêssemos água ungida, nós hoje vendemos, meu querido irmão, minha querida irmã, coisas ungidas, ou azeite, ou água, sei lá, estou a falar d'água. A palavra diz o seguinte: azeite de ungir, Êxodo capítulo 30, do seu versículo 22 a 33. O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias, mas estou lendo Êxodo capítulo 30, do seu versículo 22 a 33. Você pode ler em casa também essa passagem. O Senhor Deus disse a Moisés: escolha as especiarias mais cheirosas para fazer azeite sagrado. Azeite sagrado era usado com as especiarias. Não é azeite que você vai comprar no supermercado e fazer uma oração. Não, é mentira, meu irmão. Não é água que você vai comprar na loja, não. Coloquei a minha fé, essa água tornou sangue de Cristo. É mentira, meu querido irmão. É mentira, é pura mentira, meu irmão. Não vai nisso. Não vai nisso, nós temos que ficar no que está escrito. E depois dessa água, eles vendem essa água. Vendem essa água. E qual é o objetivo dessa água?
trazer prosperidade, trazer cura, trazer... Não, meu irmão, nós não somos curados pelas águas que vocês vendem. Nós somos, meu irmão, nós recebemos as nossas bênçãos não é por causa da água, meu irmão. As portas não são abertas por causa da água. Esses são vendedores. São pessoas, meu querido irmão, que mudam o evangelho de Cristo, fazem de Cristo a sua barriga, como Paulo dizendo, é o choro. E em Filipenses capítulo 3, do seu versículo 18, é o choro, porque muitos se fazem de Cristo a sua barriga. A palavra diz, escolha as especiarias mais cheirosas para fazer azeite sagrado de ungir, seguindo a arte de perfumaria. Em 3 litros e meio de azeite, misture o seguinte: 6 quilos de mira líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana cheirosa e 6 quilos de cássia, tudo pesado de acordo com a tabela oficial. Quer dizer, havia uma regra, havia as especiarias com as quantidades que Moisés tinha que receber, tinha que tirar para fazer o azeite sagrado, meu irmão. Não foi a oração de Moisés que fazia com que aquele azeite tornasse a ser, meu querido irmão, azeite sagrado. Não foi a oração do sacerdote que fazia com que aquele azeite se tornasse sagrado, mas obedecer a regra, as especiarias que o Senhor havia ordenado para fazer. Use esse azeite para ungir, primeiro, a tenda sagrada. A tenda sagrada da minha presença, a arca da aliança, a mesa de todo o seu equipamento, o candelabro, o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas, junto com todos os equipamentos e a pia com o seu suporte. Assim você consagrará todas essas coisas e elas ficarão completamente santas. E qualquer pessoa ou qualquer tocar nela sofrerá por causa do poder da sua santidade. Você ungirá também o Arão e os seus filhos, os filhos dele, e separará para me servir como sacerdote. Diga ao povo de Israel o seguinte: esse azeite de ungir deverá ser usado para sempre no meu serviço religioso. Não deverá ser usado no corpo de quem não for sacerdote. Ou saber, e vocês não deverão usar a fórmula desse azeite para qualquer outra mistura igual a essa, e esse azeite é sagrado, e assim ele deverá ser tratado. Qualquer pessoa que preparar um azeite igual a este, ou usará em que não for sacerdote, deverá ser expulsa do meio do meu povo. Isto foi simplesmente uma lei. Foi simplesmente uma lei para o povo de Israel que tenha, meu querido irmão, esta ordem de fazer azeite sagrado. Mas hoje, na nova aliança, em Cristo Jesus, nós não precisamos de azeite sagrado. Nós não precisamos de azeite sagrado, razão pela qual nunca você encontrará uma só passagem na Bíblia onde, meu querido irmão, Jesus, ungiu água e vendeu água. Onde Pedro ungiu azeite e vendeu azeite. Bom, as passagens que tenho usado, meu querido irmão, primeiro é de Tiago capítulo 5, mas nós temos que ler bem esse texto, o Tiago capítulo 5. O Tiago capítulo 5 não nos dá autorização de nós fazermos isso. Tiago capítulo 5, vou ler Tiago capítulo 5, vou começar do versículo 13 até o versículo 15. A palavra diz: se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que faça oração e põe azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração é a oração feita com a fé, salvará a pessoa doente e o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que eles tiverem cometido. Quer dizer, quando alguém está doente, nós oramos. Nós vamos orar, coloca azeite, mas não é azeite que vai curar a pessoa, mas a oração feita com a fé. É a oração que vai curar, não é azeite.
não é azeite, não é a água ungida, mas a oração feita com a fé é que vai, meu querido irmão, minha querida irmã, curar a pessoa. E nós não podemos pegar esse texto de Tiago capítulo 5, para nós vendermos coisas, para nós ungirmos coisas, meu irmão, está totalmente errada. Porque, como eu acabei de explicar, naquela altura, meu irmão, eles usavam azeite como um tratamento, usavam o azeite como um medicamento para tratar. A razão pela qual, na parábola do samaritano, lá em Lucas 10, 34, o samaritano, quando chega onde estava deitado o homem, ele dá, meu irmão, coloca azeite, coloca o vinho, porque azeite era usado como uma forma de tratar. Mas hoje, meu irmão, nós não servimos numa aliança. Nós não servimos numa aliança de material, mas nós servimos numa aliança espiritual. Você pode ler 2 de Coríntios capítulo 3, começa do seu versículo 1 até o versículo, meu querido irmão, minha querida irmã, 6 ou 7. Nós estamos a servindo numa aliança, não é uma aliança de materiais, mas uma aliança espirituais. Meu irmão, minha irmã, e outra passagem que eles usam, de Atos capítulo 19, do seu versículo 11 a 13, onde, meu querido irmão, o Paulo usa lenços. Mas o Paulo, meu irmão, não foi propositado, meu irmão, que manda trazer os lenços e ele vai orar sobre esses lenços e distribuir às pessoas. Oh, meu irmão, minha irmã, eles vão vender esse lenço. A palavra diz que eles pegavam o lenço do Paulo, porque havia muita gente. E pegando o lenço do Paulo, isso fazia, meu irmão, que as pessoas fossem curadas. Não é porque o Paulo mandava as pessoas trazer os lenços e o Paulo gira aqueles lenços, não é porque o Paulo comprou contentores de lenços e esse contentor de lenços, meu querido irmão, Paulo ungiu e vendeu. Não é porque o Paulo, meu querido irmão, comprou água, ungiu e vendeu. Não, meu irmão. E outra passagem que tem usado erradamente é Apocalipse capítulo 11, do seu versículo 1 a 6. E quando a palavra aborda sobre as duas oliveiras, os dois testemunhos que virão, não vieram ainda, meu irmão, não vieram, virão depois da igreja ser levada. Quando eles vierem, a palavra diz que eles terão poder de mudar a água com sangue. O mesmo poder que o Moisés teve lá do Egito de mudar a água, de inverter a água com sangue, fazer com que toda a água do Egito tornasse sangue. Esses dois oliveiras, ou dois testemunhos também, virão, meu querido irmão, terão esse poder. Essa passagem não está a dizer aos cristãos de fazer oração para que a água tornasse sangue. O sangue de Jesus Cristo é outra coisa, meu irmão. O sangue representa a vida. O sangue representa expiação. Muita informação que nós temos no sangue de Cristo. Não é orar pela água para que essa água tornasse sangue de Cristo. É uma mentira, meu querido irmão. Nós temos que sair disso. É uma ignorância. E também azeite, também outra passagem que usa em Êxodo capítulo 40, do seu versículo 1 a 17, que quando Moisés construiu o altar, o tabernáculo, o Senhor mandou Moisés para, meu querido irmão, minha querida irmã, derramasse óleo, ungisse, todos os utensílios que estavam dentro, do tabernáculo. Todos os utensílios que estavam dentro do tabernáculo. Sabe isso o que quer dizer? E simplesmente quer dizer, porque o verdadeiro tabernáculo é Jesus Cristo, que isso quer dizer que você não pode fazer parte do corpo do Cristo sem você ter o Espírito Santo. Porque hoje, na nova aliança, azeite, ungida, representa o Espírito Santo. Razão pela qual em Lucas capítulo 4, do seu versículo 16 até 18, 19, Jesus Cristo dizendo: o Espírito do Pai está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me ungiu, mas lhe ungiu de quê? Nós nunca veremos nas Escrituras Sagradas Jesus Cristo, meu querido irmão, ficando ali e derramando óleo sobre ele. Os seus apóstolos também, nada isso. Hoje, nós somos ungidos do Espírito Santo. Para terminar, eu vou ler com vocês 2 de Coríntios capítulo 1, 2 de Coríntios capítulo 1, vou começar do seu versículo
Posso ler só 21 a 22. Mas é Deus que nos mantém firme convosco em Cristo. Foi Ele que nos ungiu. Foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Foi Deus que nos ungiu. Nos ungiu de quê? Do Espírito Santo. Bom, essa manifestação que as pessoas estão se manifestando depois de pegar a água, meu irmão, isso não é manifestação do Espírito Santo. Não é manifestação do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo só manifesta onde há obediência da palavra, da sua palavra. Onde não há obediência da sua palavra, toda manifestação que vai acontecendo no lugar onde não há obediência da doutrina de Cristo, da mensagem de Jesus Cristo, deixado pelos seus apóstolos, não é o Espírito Santo. Porque Jesus disse, em João capítulo 16, se leres a partir do versículo 7 até chegar a 17 e 18, quando vier o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, porque o Espírito Santo trará glória em mim, e não falará mesmo dele mesmo, mas ele falará do que tem ouvido de mim. O Espírito Santo reina, o Espírito Santo habita onde há obediência da doutrina. Em todos os lugares onde a manifestação, por exemplo, essa manifestação que nós vimos ali, não, meu irmão, aí não há obediência da palavra, não há obediência da doutrina. Essa manifestação não vem de Deus. Essa manifestação vem dos espíritos malignos. Essa manifestação vem do espírito maligno, porque é possível que a pessoa seja possuída pelo espírito maligno e se manifestar. É possível, meu querido irmão. Temos que ter cuidado, meu irmão. Temos que ter cuidado. Estaremos todos nós diante do Pai. Estaremos todos nós diante de Deus para sermos julgados por tudo quanto nós temos feito. Naquele dia ninguém vai defender o outro. Teu pastor, teu profeta não vai defender você. Não vai defender. Ou estavas dentro da palavra ou não estavas dentro da palavra. Eu cheguei ao fim. Não sei, que eu falei muita coisa rapidamente, porque são muita coisa mesmo por falar. Eu já abordei sobre este tema. São 8 vídeos, meu querido irmão, que eu abordei detalhadamente, que estão disponíveis nessa página mesmo. E eu peço que partilhe para outras pessoas também que tenham acesso. Caso tenha dúvida, não hesite. Eu quero também ouvir a sua opinião relativamente a este assunto. Obrigado, que Deus abençoe ricamente e poderosamente. Me suporte mesmo, como Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 11, me suporta porque o mesmo zelo que eu tenho, que Deus tem, é o mesmo zelo também que eu tenho, porque eu quero apresentar-vos como virgens diante de Deus, para vocês se casarem a um só homem, que é Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach. Então me suporta às vezes as minhas abordagens, às vezes a minha forma de falar não tem sido assim brutal, eu não sei, meu querido irmão, mas eu quando vejo algo que eu vejo que não faz parte do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, procuro sempre reagir no sentido de alertar as pessoas que estão lá dentro. Temos que ficar na Bíblia, seja como o povo de Bereia, que examinava tudo quanto o Paulo pregava. Obrigado por ter acompanhado. Que Deus abençoe ricamente e poderosamente. Tchau, até a próxima.